Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, eu trago para vocês uma discussão a respeito do clássico Taxi Driver, de 1976. Filme épico aí, filme maravilhoso que contou com a direção do estadunidense Martin Scorsese. Nós vamos falar muito aí sobre a trajetória do Travis, essa personagem interpretada, e eu diria mais, eternizada pelo Robert De Niro, que a essa altura já havia feito o papel ali de Vito Corleone, o Vito Corleone mais jovem em O Poderoso Chefão Parte 2. Quero lembrar vocês que já houve duas resenhas sobre O Poderoso Chefão de Francis Ford Coppola aqui no meu canal. As resenhas da parte 1 e da parte 2. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para essas resenhas para que vocês possam assistir a elas. E quero dizer a vocês que já a gente vai começar a falar sobre Taxi Driver do Scorsese. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esta resenha. Se você está chegando pela primeira vez ao canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, e se ao fim do vídeo você gostar do conteúdo dessa resenha, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas, e deixe também o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Taxi Driver, filme clássico do cinema, que de 1976, e que contou com a direção do Martin Scorsese, esse diretor estadunidense. Nós temos ali, no Taxi Driver, o acompanhamento da trajetória, das aventuras e desventuras, do caráter tresloucado, estranho e também ressentido, como vocês vão ver, da personagem Travis, que, como eu disse ao início dessa resenha, foi interpretada, e eu diria mais, eternizada pelo Robert De Niro. Quem que é o Travis? Bom, o interessante é que logo no começo do Taxi Driver, existe ali uma entrevista de emprego muito rápida. Então, a caracterização da personagem está dada já num locus, numa situação, numa ação propriamente dita do filme. O Travis, que tem pouca educação, que esteve ali entre os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Taxi Driver é um filme de 76 e se passa ali no momento da Guerra do Vietnã. O Travis, ele está procurando emprego, ele está fazendo uma entrevista rápida de emprego para se tornar taxista. Daí a dimensão, Taxi Driver, motorista de táxi. Esse é o filme. E o que tem de peculiar, gente, que a gente pode mencionar em termos sociológicos ou sociopsíquicos na profissão do taxista? Vamos pensar sobre isso. Em geral, se diz aí que muitos taxistas são conservadores. Mas por que isso tende a acontecer? Haveria algum motivo específico? Olha, a gente vai ver aqui que há propensões sim, mas vamos pensar por quê. Se vocês pensarem em operários e operárias de fábrica na linha de produção, em termos tradicionais, como aconteceu, por exemplo, com meu pai, as pessoas trabalhavam numa linha de produção e tinham uma relação contígua de exploração a que eram submetidas. Se caía, por exemplo, uma chapa do carro em cima da mão, da perna da pessoa, como infelizmente e tragicamente tendia a acontecer com muitos operários e operárias, as pessoas ali sentiam que isso era algo que poderia acontecer também com elas. Havia então aquilo que a tradição aí marxista viria a chamar de consciência de classe ou solidariedade de classe, uma dimensão de que as pessoas trabalhavam em conjunto, no mesmo lugar, pleiteavam ali as mesmas dimensões. Tinham os seus horários de trabalho determinados de fora, pela organização da empresa, pela administração da empresa. Não tinham a dimensão de que eram donas dos meios de produção, e de fato não eram. Agora, vamos pensar. O taxista trabalha sozinho.
Ele, ainda que seja ali um funcionário, e no caso do Robert De Niro, ele é funcionário de uma empresa de táxi, ele não é dono do seu próprio táxi, mas ainda assim, ele está diante do volante, ele que comanda o carro, ainda que faça corridas guiadas pelos interesses, obviamente, dos seus passageiros, dos seus clientes. Mas ainda assim, o carro, que é esse símbolo de poderio, que é esse símbolo da velocidade, que é um símbolo historicamente associado numa cultura patriarcal e machista ao falo masculino, é o carro que vai buscar a moça para o encontro tradicionalmente, é o carro que é a extensão ali do poderio, a da velocidade, da afirmação da virilidade, todas essas coisas coisificadas, elas têm a ver ali com uma transvaloração, com uma reconfiguração identitária sociopsíquica para o taxista, por exemplo, que é ali a personagem central de Taxi Driver. Então o taxista ele tem uma configuração que vai mesclar as dimensões de que ele, ainda que não seja um dono dos meios de produção, ele tende a se ver como alguém que tem poderio e que ao mesmo tempo é o chefe de si mesmo. Ainda que não tenha, como acontece hoje nas dimensões uberizadas e precarizadas do trabalho para milhões e milhões aí de trabalhadores e trabalhadoras pelo mundo todo, ele pode achar que faz o seu próprio trabalho, o seu próprio horário, que ganha quanto puder, que vai maximizar ali as suas possibilidades conforme trabalha mais ou menos. E aí é uma dimensão que o neoliberalismo disseminado nos últimos 40 anos, com essa dimensão privatista, com essa dimensão da mercadologização, não só das condições exteriores de trabalho, mas do próprio imaginário, dá a dimensão de que a pessoa não se vê como trabalhador, não se vê como explorado, a pessoa se vê como empreendedor. E isso tem uma dimensão muito forte para marcar a questão de que o Robert De Niro se via como alguém que mandava na sua própria vida. O que mais? O Travis, além dessas características de taxista, é uma pessoa sumamente solitária. É um camarada solitário, é alguém ali que tá sempre sozinho, quando não tá trabalhando, chega a trabalhar 16, 18 horas por dia, tá em casa, vendo televisão, comendo um monte de porcaria, tudo isso vai sendo mostrado. Até que ele depara com um palanque, na verdade um comitê da campanha do senador Charles Palantine a presidente dos Estados Unidos. Nesse comitê, a gente vai ter ali uma moça que trabalha para o Charles Palantine, que é uma moça ali muito bonita, que está ali apresentada, e o Travis fica completamente encantado. Ele passa sempre perto com o seu táxi pelo comitê de campanha, e em determinado momento ali ele estaciona o táxi e fica olhando para ela fixamente. E a moça vê que ele está fazendo isso. E o que a gente fica pensando? Que aquela moça que, ao menos aparentemente, vem de uma outra classe social em relação ao Travis, não daria bola para ele. Isso são os estereótipos coisificados, são os arquétipos que nós temos nessa sociedade com tanta assimetria e hierarquias sociais. Mas é importante dizer que existe ali um outro funcionário do comitê de campanha que aparentemente está dando em cima da moça, está chavecando a moça e assim por diante, mas o Travis, num determinado momento, mostra uma assertividade que nós não esperaríamos dele. Ele põe ali uma roupa mais bem postada, coloca ali o seu blazer, faz a barba, ele que está invariavelmente com uma barba ali por fazer, faz a barba, penteia o cabelo e vai falar como uma flecha, como um corisco, como um raio, ele vai falar com a moça. E ele diz que ele percebe por observar a moça há muito tempo, que ela é tristonha, que ela tá sozinha, que ela tem conversas com seu colega de trabalho, mas que ele não só não a respeita, como na verdade não consegue se comunicar com ela. E ela gosta da assertividade do Travis. Ela percebe ali que o Travis é uma pessoa sem paralelo. Isso é uma coisa impressionante, que mostra um caráter inesperado, de surpresa, ali na personalidade da personagem interpretada e eternizada pelo Robert De Niro. E logo ele já chama para tomar um café, vamos tomar um café. E os dois vão tomar um café ali no local, ela sai do trabalho em um determinado momento, e os dois vão tomar um café e tal, e o Travis se mostra bastante sedutor. Tudo isso, que é inesperado, fica fazendo com que nós imaginemos, bom, agora o Travis, que é esse solitário, que é essa figura aí, esse taxista, vai arranjar uma namorada, vai casar com ela e tudo mais. Mas não vai acontecer isso.
E essa é a questão aí que vai dar a virada do filme. Por quê? Porque o Travis, depois do café, vai chamar a moça para ir ao cinema. Até aí tudo bem, a gente fica imaginando, né? Vai chamar ao cinema e tudo mais. Ele até insinua que levando um disco para ela, um vinil, que ela gostava de ouvir, ele até insinua que ele poderia ouvir o vinil na casa dela. Então, ou seja, o Travis está sendo sedutor ali para conseguir ali flertar com a moça e desenvolver um relacionamento com ela. Mas acontece que o Travis começa a mostrar características mais sombrias, mais inusitadas da sua personalidade. Por quê? Porque o Travis é uma figura que, sem que nós consigamos explicar porquê, ao menos sem que nós recorramos às entrelinhas, o Travis diz que a cidade e toda a trama se passa em Nova York, com os seus táxis amarelos, tradicionais da cidade de Nova York. Aqui no Brasil, a cidade que tem... Aqui em São Paulo nós temos táxis brancos. Na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, nós temos táxis amarelos. E lá em Nova York é famosa a frota de táxis amarelos. Então vamos lá. Toda a cidade, tudo se passa lá, e o Travis, ele pega passageiros de todas as procedências, de todos os bairros, ele vai por mais variados lugares, e ele começa a dizer para alguns passageiros que a cidade é suja, que existe a escória pelo mundo, que é preciso limpar a cidade. Isso dá a dimensão, e hoje, como nós temos esse neo-autoritarismo, essa dimensão lamentável do neofascismo, a gente começa a perceber que uma pessoa que se vê líder de si mesma, a revelia dos demais, numa sociedade tão competitiva, pode nutrir fatores de ressentimentos por aqueles, eventualmente, que podem roubá-lo, que ele acha que podem vir a roubá-lo, que atacam o táxi, que são os mais pobres. A câmera do Scorsese vai mostrando traficantes de droga pelas ruas de Nova York, garotas de programa pelas ruas de Nova York, e assim por diante. E o Travis é um rapaz que é acometido por insônia contumaz. E, como não consegue dormir, o Travis passa muito tempo indo a cinemas. E para ver filmes quais? Filmes pornô. Vejam que coisa. Ele vê filmes pornô. Até num determinado momento, ele tenta flertar com a bilheteira do filme, que não dá a menor bola para ele. E aí, imaginem vocês que o Travis, que conseguira chamar a atenção da moça do comitê do senador Charles Palantine a presidente, que o Travis leva a moçoila, a mocinha, para ver um filme pornô sueco. Oh, gente, você fica torcendo para que dê tudo certo entre o Travis e a moça, mas como é que o camarada leva a moça no primeiro encontro para ver um filme pornô? É brincadeira, e a moça reage e vai embora. E nunca mais dá pala pro Travis. E aí ele fica revoltado, ele tenta falar com ela, ele manda flores pra ela e tudo mais, e ela não quer saber mais dele. E aí, a partir desse descontentamento, que toda aquela energia difusa, ressentida, tresloucada e desfocada do Travis começa a encontrar algum tipo de guarida. Por quê? Ele, que já fora fuzileiro naval, e isso parece aleatório, mas não, num país de cultura lamentável de armas, de posse de armas, de filmes de violência, com exercício ali de violência das personagens masculinas que são sempre armadas, a extensão do falo, o falo ejaculando balas, o Travis vai achar, ou é isso que se sugere, que ele deve fazer a justiça ou a limpeza com as próprias mãos. É uma coisa impressionante. Ele vai até um traficante de armas que vai vender armas para ele no quarto de um hotel. Vai vender uma Magnum 44. Vocês têm dimensão do que uma Magnum 44 pode fazer na cabeça de uma pessoa? É um rombo do tamanho de uma tangerina, se não for do tamanho do melão. Ele compra várias armas, facas e se municia, como se estivesse na guerra. E é importante dizer que tem uma cena muito emblemática em Taxi Driver. Num determinado momento, com um passageiro ali do Robert De Niro, que é o próprio Martin Scorsese. Vejam a metalinguagem, a questão do filme refletindo sobre o próprio filme. O Martin Scorsese, jovenzinho, ali em 1976, com uma barba bem esquadrinhada, bem escanhoada, bem feita. Ele tá ali, ele tá no táxi e ele vai comandando o Robert De Niro, o Travis. Não, pode deixar o taxímetro ligado e tal. Num determinado momento, ele, que tá ali no táxi, ele fala pro Travis olhar pela janela de um edifício diante do qual eles haviam parado.
E o que se vê? Se vê a silhueta de uma mulher fumando, a silhueta de uma mulher aparentemente bonita, bem postada, que está ali no apartamento. E a personagem do Scorsese diz o seguinte, sabe quem que é aquela ali? Obviamente que o Travis não sabe. Ele diz, é minha mulher. E aquele ali não é o meu apartamento. O que a minha mulher está fazendo ali? Ela está me traindo. E eu vou ficar aqui e com a minha Magnum 44 eu vou arrebentar a minha mulher e vou arrebentar o amante dela. Eu vou matá-los. Você tem alguma coisa a fazer quanto a isso? A personagem do Scorsese pergunta pro Travis. E aí vocês podem pensar, será que ele se indignou? Será que ele tentou convencer o passageiro a não fazer? Imagine, se você estivesse no lugar do Travis, não ia achar que você também ia ser morto de roldão na raiva daquele camarada? Ele não tenta falar nada. Na verdade, o que a gente vê é que o Travis é influenciado por várias questões da cultura da violência americana, inclusive por esse episódio, para se armar até os dentes. Esse horror feminicida, esse verdadeiro horror, essa dimensão de um homem traído que deve se vingar, já estava ali no Travis, porque vejam, a mulher não lhe dera pala. E aí a gente fica imaginando que ele vai fazer alguma coisa contra ela. Tem até uma cena em que o Travis, já com cabelo moicano, vejam vocês, com cabelo de punk, olhem que coisa interessante. O Scorsese pegou vários símbolos, várias simbologias de uma cultura de violência, porque o cabelo punk não é aleatório. Aquele cabelo moicano, o Travis, que era uma figura, vejam, o Travis era uma figura conservadora. Travis era uma figura ali que achava que o mundo estava muito sujo e precisa ser limpo. Ele vai tentar, inclusive, num determinado momento, matar o Charles Palantine depois de um comício. Vejam vocês. E aí tem uma segunda relação que não chega a ser consumada. Vejam, é interessante que o Travis tem um desejo sexual muito grande pela moça do comitê do Charles Palantine, mas não consuma a relação sexual. E com a personagem da garota de programa, encarnada pela Jodie Foster, que é uma moça também muito bonita ali no filme, que é uma moça que fica andando pelas ruas, o Travis vai ter uma relação também não consumada. O que acontece? A Jodie Foster é explorada ali por um cafetão, canalha, né? Explorando o trabalho da mocinha. Esse cafetão, ele não é propriamente apenas e tão somente um cafetão. Ele também a seduz. Então o camarada está explorando o trabalho da outra e ainda diz que a ama. Coisa completamente canalha e sinistra. Robert De Niro, o Travis, fica pé da vida, para não falar outro termo aqui, desde o início. E quando ele paga $20, salvo engano, para ir para o quarto com a personagem da Jodie Foster, ele vai e ele tenta fazer o catecismo para ela. Ele tenta dizer que ela não pode ficar lá, que ela vai destruir a própria vida, que o cara que o cafetão é um canalha, que ela não deve acreditar nele e que ela deve voltar a estudar e voltar para a casa dos pais. Ela fica sensibilizada. Ninguém se preocupara com ela até então. Então ela quer, na verdade, ou oscila, né, porque diz que está drogada e assim por diante, ela quer sair da vida. Antes, ela já entrara no táxi do Robert De Niro. E o cafetão jogaram uma nota de $20 totalmente amassada. Isso é um símbolo da degenerescência, da decrepitude, da podridão que o Travis identifica. Na próxima vez que o Travis vai atrás da Jodie Foster, da personagem da Jodie Foster, e não a encontra, ele acaba deparando com um cafetão na frente do prédio. E aí eles discutem e o Travis, vejam, o mata. Ele dá um tiro a queima-roupa. Quer dizer, dá o primeiro tiro, vai alvejar. Ele vai até o prédio e depois vai matar o próprio porteiro do prédio que havia pedido dinheiro. E ele encontra a Jodie Foster ali fazendo um programa com mais um cliente ali que a explora. E isso é importante porque numa cena épica de violência, num horror ali de violência, o Travis vai atirar e vai ser alvejado. Ele vai matar 3 pessoas de uma só vez. O cliente da Jodie Foster naquele momento, o porteiro do prédio que recebia o dinheiro e o próprio cafetão. E eu quero dizer a vocês que o Martin Scorsese
é cirúrgico ao mostrar que existe uma associação entre o que o Travis chama de sujeira e o racismo estrutural dos Estados Unidos. Esse horror que infelizmente permanece até hoje, porque a primeira pessoa que o Travis mata, querendo fazer justiça com as próprias mãos, e quantos justiceiros com as próprias mãos, nós encontramos também na contemporaneidade brasileira, de pessoas que amarraram um ser humano num poste porque havia feito um furto. Vejam vocês, o Travis vai matar um rapaz negro que estava roubando uma loja de conveniência na qual o Travis estava. Vejam, tudo isso é mostrado, tudo isso é colocado. Então, De Niro, de maneira simbólica, de maneira metafórica, está trazendo para nós um questionamento radical da violência da sociedade americana. E está mostrando como um Travis que vai matar seres humanos para supostamente limpar a cidade e para redimir uma mocinha que então vai voltar para os seus pais, como ele é tido como um herói. Vejam vocês. E o que acontece? Aquela mesma moça do comitê de campanha do senador Charles Palantine, depois que o Travis é internado, depois que o Travis é hospitalizado, depois que o Travis, a história do Travis o transforma em um herói, depois que ele sai nos vários jornais, essa moça que não dava pala pro Travis, que o achava que depois o achou um degenerado, porque a levou para um filme pornô sueco lá e tudo mais, ela um dia vai pegar o táxi com o Travis e vai querer flertar com ele. Então tem uma reversão do destino do solitário, desse lobo solitário, desse lobo da estepe nova-iorquina, digamos assim, para usar um termo ali do romancista Hermann Hesse, mas desse ressentido, desse solitário que toma a virilidade e o poder nas próprias mãos. Vejam, eu fiz aqui nessa resenha uma contiguidade sociopsíquica da relação que o Travis tem com a sua profissão de taxista, que ainda que seja desprestigiada e tristemente desprestigiada, que é uma profissão muito importante aqui na nossa sociedade, ele tem um poderio. Se ele trabalhar mais, ele ganha mais. Ele sente que tem uma dimensão de força que falta ao operário e à operária de forma contumaz explorados. Então, gente, nós temos aqui em Taxi Driver o acompanhamento do recrudescimento da personalidade autoritária, solitária, imbuída de uma cultura de violência e ódio, de um racismo estrutural lamentável, de alguém que teve pouca escolaridade, mas ainda assim quer fazer a boa, quer, digamos, se estruturar. É o Travis que vai pensar dessa maneira e o Robert De Niro vai acompanhar, com cenas metalinguísticas como aquela do assassinato da esposa e do amante, e com a dimensão de que, ao acompanhar a trajetória desse jovem, ele vê também as dimensões da demagogia política, porque aquele Charles Palantine dizia contra a guerra do Vietnã, mas estava imbuído de uma cultura, de uma violência, de filmes que, na verdade, não só polemizavam a questão autoritária, mas muitas vezes a disseminavam. Quanto dos tiroteios nas escolas americanas, em igrejas americanas, em repartições americanas, não tão embebidos de uma cultura hollywoodiana de violência, de armas com alto poder de prestígio. Armas, não livros. Percebam que isso criou uma dinastia. E é importante que o Robert De Niro tanto está polemizando, está pontuando isso, como também está disseminando nessa cultura fortemente armamentista de que se embebe a personagem Travis. Pessoal, essa foi mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, falando dessa vez sobre o clássico Taxi Driver, esse filme de 1976, esse clássico do cinema, dirigido pelo Martin Scorsese. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem o vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. Até a próxima resenha de vídeo, de filmes, pessoal. Essas resenhas acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Até a próxima então, gente. Tchau, tchau.